Oi, tempos difíceis, tempos difíceis. Por aqui tempos difíceis, por aí também. Vamos testar a luz, melhor com luz, né? Gente, que loucura, né? Esse é um vídeo mais para eu me organizar, eu comigo mesma, e aí não sei se eu vou postar ou não no canal, tá? Mas a ideia é organizar um pouco tudo que vem chegando, porque chega muita coisa, né? Tô conectando aqui comigo para ver o que vem. Conectando com todo o meu trabalho, com toda a minha egrégora. A egrégora que trabalha, que me ajuda tanto, que eu tenho provas quase que diárias, reais, de que existe o outro lado, de que existe uma força maior que rege, mas também o meu lado mergulhado aqui na terra humano, sabe? Que não é fácil. As equipes espirituais, embora estejam sempre de prontidão, têm que reconhecer que estar aqui encarnado não é fácil. Existe muita contaminação, existe muita sujeira, muita armadilha. Gente, muita coisa que a gente construiu num eixo de muito passado que a gente não sabe mais. Coisas muito sérias que estão sendo ativadas nesse momento. E o meu cuidado para fazer um vídeo assim, num momento tão conturbado é esse. Estamos todos sendo muito mexidos e muitas coisas acordando que estavam quietinhas, muitos gatilhos, né? Estamos muito propícios a abrir desordens antigas. Eu tô falando isso de um lugar de quem trata pessoas, tá? De quem trata a desordem das pessoas. Então, eu recebo muitas mensagens e trato real muitas pessoas. A gente está num momento em que estamos sendo bombardeados de informações políticas que mexem com tudo que é deixado oculto, nebuloso, debaixo do tapete. Não tem por onde evitar, é para todos. E as paixões, os excessos emocionais fazem com que tudo de fato acorde e as pessoas, a maioria das pessoas não percebe o que está rolando realmente. E aí, eu estou falando de contaminação num eixo pessoal, da sua linha de tempo, das várias linhas de tempo que você tem. Eu vou falar assim porque realmente eu gostaria de ensinar um pouco do que eu aprendi. Então, me coloco no lugar de quem está ensinando alguma coisa que aprendeu, não de quem sabe tudo, tá? Eu tenho ouvido muitas pessoas e muitas coisas, muita coisa me chegando pelo meu próprio canal. Não está fácil para mim, eu venho vivendo coisas pessoais também bastante impactantes. E todo mundo está vivendo esse coletivo de convites, né? E no lado pessoal não está fácil mesmo, não só pelos gatilhos abrindo pela política, mas pelo pessoal que está todo mundo sendo convidado, cada um do seu jeito, de acordo com o próprio campo, a olhar profundamente para determinadas questões sérias. Então tá rolando desde pequenas doenças a acidentes, a filhos contra pais, pessoas morrendo, né, que sempre aconteceu e continuará acontecendo, mas a hora da morte, a forma da morte, as coisas estão bem intensas. As doenças, os pequenos obstáculos, pequenos grandes obstáculos, ou seja, aquilo que é grande, a pessoa sofre um impacto
mas que ela não vai morrer daquilo, né? Mas mexe com ela, né? Desde as pequenas coisas às grandes coisas, as coisas que estão acontecendo agora são puramente convites para acordar, e a gente não está falando que está tudo organizado pela luz, não. A gente está falando que está rolando uma guerra. Isso, num nível superficial, todo mundo sabe. Mas num nível de trabalho com a espiritualidade, mediunidade, ativo ali no dia a dia, porque, olha, tá bem complicado. Eu tô tentando encontrar uma forma de tentar passar o que tá todo mundo falando, mas eu tô percebendo que a maioria não tá captando o que é, entendeu? O momento agora é um momento de tudo, de moral, de ética, de ideologia, de desespero, de culpa, de medo, de abandono, de não pertencimento. Tudo isso está sendo tocado. As reservas de todo mundo estão sendo assim, ó, mexida. As vidas paralelas estão assim, ó, agitadas. O campo, o canal mediúnico está acordando para todos. Isso está gerando uma confusão, porque a mediunidade gera confusão, inevitavelmente, porque não há controle da mediunidade no início, quando ela abre. Então, tem muita gente abrindo canais mediúnicos e não por acaso, tá? Tem movimentos sérios acontecendo para que isso aconteça. Isso tem uma proposta que deveria ser para ajudar, mas na Terra não é assim que acontece. As coisas aqui é um convite para contaminação, para você entrar numa malha de identificação pessoal com injustiças, medo e culpa. Vitimismo, injustiça, medo e culpa. Raiva, ódio, injustiça, medo, culpa, abandono, não pertencimento. E assim a gente fica preso aqui. Então, nesse momento, é isso que está subindo. Não entrar nisso é o convite da luz. Você pode até entrar nas coisas da Terra porque você está aqui. Exemplo, posicionamento político, ideias próprias, reflexões, raciocínios, porque você, dessa maneira, entrando nas coisas da Terra, você consegue criar a sua força, a sua autoestima, você consegue se desenvolver, se treinar a não deixar até que ponto o outro entra em você ou não. Então, tem um ponto aqui muito importante dentro disso que eu acabei de entrar. É o ponto, eu vou usar a palavra vitimismo e vitimização, que é algo muito, 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 muito forte nesse momento. E que contamina tudo. E aí, fudeu, entra a cegueira mesmo e a pessoa não percebe. É o seguinte, a gente está aqui acompanhando todo o raciocínio que eu trago dentro desse canal, desde o início. Vocês lembram que eu comecei a fazer esse canal para falar sobre Vipassana, meditação, chakras, todas as minhas descobertas, né? Nesse lugar de autoconhecimento aprofundado, comecei a me afastar de tudo que era para abrir espaço para um novo entrar. O que isso significou para mim dentro do meu processo? Eu tentei passar para vocês aqui em tantos vídeos. Resumidamente, que eu entrei num movimento de isolamento, aquele isolamento e solidão que antes eu não tinha. Quando eu tinha, era sofrimento, muita escrita, desordem mental, muito choro, muita loucura, que eu precisava das pessoas, eu precisava dizer que amava, eu precisava sentir que pertencia, fazer parte de galera, conversar muito com pessoas o tempo todo, ter amigos para dividir. Essa era a minha vida antes. Depois eu entrei num total mergulho interno, fiquei totalmente sozinha, aprendendo a meditar e me joguei em limpezas espirituais de N formas profundas, precisando de grupos de médiuns, de egrégoras, de casas, de muito curso, muito conhecimento. Eu comecei a me desenvolver. Ok. Aí eu já entrei num outro lugar, que era um lugar de... as pessoas não cabem aqui. As pessoas... não faz sentido eu ficar toda hora dividindo com as pessoas.
O que faz sentido é eu repassar todo o meu processo interno de como foi, de como eu estou me sentindo, quais são os frutos, os resultados que eu estou percebendo em mim, que tem uma coisa aqui aparecendo que não aparecia antes e que esse movimento de fazer uma planta germinar necessita você ficar só. Necessita você utilizar a sua individualidade, necessita você olhar para você, para a sua estrutura de ego. Você não consegue fazer isso acompanhado de muitas pessoas ou num movimento extremamente coletivo. Vem todo mundo junto comigo aqui. Porque se você entra num movimento de coletividade nessa hora, você se perde de você. O movimento de coletividade deve vir depois de você ter ficado sozinho, ter meditado, ter se limpado, que é o caminho dos mestres. Que é o caminho que cada um de nós veio para fazer, porque cada um aqui está na jornada de mestre. A gente está na jornada, né? Vamos juntar a espiritualidade, de mergulhar na terra para voltar por um lugar de maestria. Aí por quê? É porque eu já era Deus, eu mergulhei aqui. Isso não faz sentido, Daphne. Você era Deus, mas não era o Deus que você conhece. Você fazia parte de uma coisa que você não vai conseguir entender, nem eu, assim, a dimensão do negócio, a realidade da coisa, porque é outro tipo de estrutura e aqui a gente é muito cheio de... A gente está preso num cérebro humano, não tem como a gente compreender, mas existe um outro lugar onde as coisas não estão dentro de uma dualidade, não estão dentro de uma proposta de terra, estão num outro nível, e esse outro nível é de onde você vem, onde tudo é, onde tudo já se sabe, de onde tudo brota, de onde é a geração, de onde é o equilíbrio, a harmonia e tudo aquilo que a gente mergulha aqui para experienciar. Lá se sabe, num nível de sabedoria, de emanação, de geração. Aqui é experimentação, experiência. Não só aqui, em várias dimensões, em várias realidades paralelas. Então, o que eu sou? Quer dizer, numa estrutura de eu sou, eu sou. Mas quando eu desço para cá, eu fragmentei, porque eu preciso desse todo fragmentado para se experimentar dentro daquilo que ele mesmo gerou. Então é como se ele já soubesse tudo, mas ele não experimentou. Então eu estou aqui vivendo a experiência que gerei, na perfeição. Mas aqui eu preciso testar escolhas, a liberdade, a autonomia, ver como é que é experimentar, aprender daqui para lá. Então é isso aqui que é a experiência, essa aqui que é a experiência. Você disse sim aqui, você colheu aquilo ali, você disse não ali, foi aquilo que você colheu. Então peraí, onde eu disse sim era para eu ter dito não, porque eu colhi uma coisa ruim. Exatamente, então você aprendeu ali, ok, mas vai ter que desaprender no sentido de vamos testar de uma outra forma. O que acontece com a gente? A gente diz sim, aí recebe um não, e não viu que foi o sim que gerou o não, porque a gente nesse meio se desempodera de tal forma que não quer tomar autorresponsabilidade de que fui eu que, disse o sim aqui, era pra eu ter dito não. E aí eu que me encalacrei todo, o outro veio e me fudeu. Não, eu me perco aqui e falo que é só o outro que me fudeu, que o outro que é culpado, que o outro que me fudeu, que o outro que é culpado, que o mundo é culpado, que não sei o que. Então aí começam as distorções dentro da minha experiência. Sou eu que estou me experimentando. Eu estou exercendo a minha autonomia, só que eu tenho momentos onde eu me vitimizo, que eu me distorço, que eu projeto, que eu fico cega de mim, que eu me desempodero, que eu não percebo que sou eu que faço a porra toda, porque eu estou limitada até no meu conhecimento do que é o tempo, do que é o espaço, do que é a criação, do que é o universo e de quem eu sou. Em outro nível eu sou. Então, o que está rolando agora? Obviamente, muitos movimentos e tal de ciclos que se fecham, ciclos que se abrem, não sei o que, do coletivo, do individual, dessa loucura toda de projetos e não sei o que obviamente tem a luz, tem a treva, nisso tudo muitas coisas, politicagem, contratos e muitas interferências loucas de um monte de lugar diferente. E aí a gente fica como? Peraí,
confuso, porque primeiro implantam um monte de distorções e de confusões para realmente escravizar a gente, e tudo fala de roubo de energia, de criação de outras raças, de fazer mistura, de fazer projetos e novas formas de vida, e todo mundo, a gente está falando de criação, de Deus que gera o tempo todo, e Deus gera, e tem a criação que foi negativada, que se negativou por corromper-se, porque o poder corrompe as pessoas entram de uma maneira e saem de outra quando tem o poder no meio. Isso para raças, universos, planetas. Isso é para todo lugar. Em todo lugar existe moral, existe ética. A falta, né, existe ambição, existe procrastinação, existe desmoralização, existe tudo em todos os lugares. Então aqui é um lugar onde muitas raças estão juntas. Não existe ordem. Vocês estão enganados. Mas existe o quê? Hierarquias. Existe sim lá em cima, né, mais para cima da gente, nas outras experiências nossas, inclusive, ou de onde a gente vem, ou para onde a gente vai, não importa. Existem a criação que gerou a criação, o irmão, que era os deuses que são irmãos, os que criaram, que um negativou, o outro continuou criando positivamente, o outro começou a gerar vidas para escravizar essas vidas, para se alimentar dos seus filhos. Existem deuses assim. Então, chega uma hora que esses irmãos, um ficou na luz, o outro ficou na treva, vamos botar assim, são dois deuses, vamos botar filhos paradisíacos, tipo Mika, Cristo cósmico, Sananda. Ele é um filho paradisíaco, ele é um deus, ele é gerador, ele cria, né? Aí tem Saratem, é uma deusa também que cria. Ela começou a gerar seus filhos negativados para que ela se alimentasse dos filhos, né? A Inhotak, irmão de Mika. A Inhotak é um deus que se negativou, que também entrou nessa história com Saratem. Chegou uma hora que a putaria ficou tão grande que Mika, o pessoal mais pra cima, que tem o pessoal acima, obviamente, sempre vai ter, né? Falou, porra, chegou a tua hora, minha filha. Acabou. Chega uma hora que existe autorização para que se destrua cosmicamente. Que se destrua aquela criação. Porque aquela criação virou um câncer incontrolável, né? Aquele que gerou seus filhos jamais gostaria de destruir seus filhos. Mas chega uma hora que, você está prejudicando muito uma criação gigantesca. Chegou a tua hora. Então Saratem já foi destruída. Então assim vão sendo os ciclos. Chega uma hora que chega a hora, minha filha, né? Que não dá mais, para onde é que vai? Porque quem gerou os seus filhos tem amor pela criação, sabe que, não é para destruir ninguém, a gente não cria ninguém para destruir, mas assim como a gente também não cria ninguém para se alimentar desses filhos. Então, um Deus que começa a negativar-se e a criar filhos para alimentar ele mesmo, esse Deus tem que ser destruído. Então, não pensem que na luz não tem destruição, não tem guerra, não tem não sei o quê. Tem. E a gente está num momento de uma guerra, assim, vamos falar, que você fala palavrão na espiritualidade, uma guerra fodástica, um momento fudido, nesse sentido. Só que o problema da Terra é que as coisas ficam ainda mais fudenciadas. Por quê? Porque aqui foi, isso que eu já falei, foi implantado a confusão. Então, por exemplo, o que é religião, que é para religar o homem a esse divino, ao cosmos, isso aqui, foi tudo alterado. Então, as pessoas realmente, até quem é muito da espiritualidade, às vezes dá uma bela de uma escorregada ali usando uns negócios que estão bem distorcidos. Aquela pessoa é do bem, aquela pessoa é da luz, mas aí ela já fica com o trabalho dela bem limitado, porque ela não viu o que é distorção. Porque todo mundo que está na Terra, sem exceção, tem rabo preso. Vai ter limite de visão. Por quê? Porque tem a mudança lá do DNA, às vezes o DNA foi alterado, ele em algumas vidas paralelas também foi pego estão fazendo projeto com ele, algumas raças já pegaram para manipular, nessa vida ele está direitinho, mas ele tem a interferência de outras vidas, que acabam fudendo ele em alguns momentos, que passam à frente, isso acontece com todo mundo.
Então a gente está aqui para harmonizar essas outras vidas, as realidades paralelas, acordar, abrir cada vez mais. E aí quando não puder mais abrir, por isso que você fala assim, cara, não faz mais sentido nenhum eu estar aqui. Porque na verdade, eu não me identifico com isso aqui. Isso aqui tá uma bagunça. Só que não é uma conclusão pessimista, depressiva, de tipo, quero ir embora por rebeldia, não aguento mais isso aqui, sou vítima. Não é, cara. É simplesmente eu olho as coisas como elas são. E para muitas pessoas isso não é, isso é pesado, Daphne, porra. Não é pesado, cara. Não é pesado. Percebam onde vocês estão, sem depressão, sem pessimismo, sem loucura, sem distorção. Vocês estão num lugar onde ou as pessoas, elas fazem transformações íntimas profundas, ou elas se fodem. Ou elas estão reféns delas mesmas, das conexões que elas mesmas criaram. Então é muito trabalhoso, requer que você se dedique 24 horas do seu tempo para poder estar aqui e estar bem. E aí poder perceber, porra, realmente, eu tô aqui, eu, Daphne, numa boa. Eu vejo as coisas que estão acontecendo, tenho minhas coisas humanas para trabalhar, tenho minhas questões de ego, não sei o quê, e eu tento me manter lúcida a maior parte do tempo porque eu já entendi qual é que é. E sempre que eu posso eu gasto meu dinheiro na luz para poder fazer minhas iniciações, fazer minhas limpezas e cada vez me conectar, abrindo para cima, sem me fuder também no caminho que tem as furadas. Então assim, eu dediquei, no momento que eu entendi, eu dediquei a porra toda para isso. A minha vida hoje é dedicada para isso, sem fanatismo, sem loucura. Ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Eu estou disponível para ajudar. Quando eu não estou, é porque eu preciso me cuidar e eu paro tudo para me cuidar. E aí eu volto para ajudar. Porque esse lugar aqui é um lugar que está contaminado. Então eu me pego nessa hora da política percebendo o que rola. O como as pessoas estão se posicionando não é porque é a esquerda e a direita, não é por isso. É como elas estão apaixonadas negativamente, como elas estão usando a política como bandeira para se distrair delas mesmas, o como elas usam a palavra coletividade, o como elas usam a palavra democracia para elas se auto-abandonarem, porque elas não se sentem pertencentes. Porque elas não têm coragem ainda, não estão no momento de olhar para elas e ficarem sozinhas, sem se sentirem abandonadas, vitimizadas, injustiçadas à parte do mundo, mimizentas. As pessoas precisam fazer um movimento da auto-independência. Eu só posso ganhar autonomia e me empoderar se eu passar um tempo sozinho. Se eu conseguir não falar com pessoas, não depender das pessoas, passar pelos meus momentos difíceis com alguma rede, sim, porque eu preciso ter alguma rede, mas é uma rede de suporte real, espiritual, real. E não essa coisa que a gente vê aí, que me desculpem, como foi o movimento de ninguém larga a mão, ninguém solta a mão de ninguém, que é todo mundo coletivo. Gente, não é todo mundo coletivo não, isso tem um limite. Parem de distorcer. É você que tem que pegar a tua mão, cara. Você não está fazendo isso. Quando vocês pegam bandeiras de coletividade e democratização e não percebem o que está rolando em torno de censura e abaixo a democracia, isso quer dizer que vocês estão num movimento inverso, ainda não entraram completamente, ainda estão entrando em ciladas e armadilhas da vítima, para não mergulhar profundamente em vocês e encontrarem as reais sombras que estão deixando vocês presos aqui. Então tá claro, para quem viu o debate Lula e Bolsonaro agora do segundo turno, tá claro, não precisa nem ser de esquerda ou direita, quem consegue ter o olhar neutro, porque eu tenho um posicionamento político, mas quando eu assisto um debate, eu tenho que ouvir os dois lados. Sem ficar, isso Lula, vai Bolsonaro, vai... Não é assim que é a postura de um debate. Primeiro que aquilo ali não é um debate, aquilo ali é um ringue, né? Que dá até vergonha do que rola. Porque aí é o lado humano, né? E todo mundo entrou nisso, quer dizer, tá todo mundo louco. Porque aquilo ali é uma baixaria.
Aquilo ali não tem nada de evolução, de amadurecimento, que é tudo onde eu quero chegar. Quando eu olho o debate, eu fico assim, caralho, a gente falta muito ainda, ok. Mas tudo bem, eu tenho que assistir. E eu tenho o meu lado. Beleza. Eu olho o debate e percebo quem é que está na fala de vitimização. Vocês não percebem? Quem é que está se apropriando de falas de povo, de democracia, de que eu que fiz, de que eu acolho, de que o Brasil precisa, de que essa fala política que a gente já está de saco cheio, que é sempre essa fala que não dá certo, que é sempre você gerar no outro um emocional tão alterado e leva ele lá no que não deu certo, no que está faltando, no que não sei o que todo mundo começa a alimentar assim essa falta. Eu preciso chegar nesse lugar que ele está falando, porque ele é Deus, porque não sei... Cara, sai dessa porra. Isso não existe. Isso é você completamente esvaziado de você. Quando você vai ter que lidar com a morte, você não sabe lidar com a morte. Você fica procurando, cadê? Estou sozinho, e você vai para um umbral direto, caralho. Ou você fica preso olhando para você, pro teu próprio rabo, aquilo que te faltou, a sua tristeza, a sua raiva, a sua loucura, e você vai direto para um umbral e volta de novo para cá. Tá preso nessa porra. Ou você fica, sem entender, procurando alguém, Jesus, aí você cai também no umbral. Porque quem fica procurando um salvador, não vem o salvador. A gente só recebe a real ajuda quando a gente se dá conta de que, peraí, tem alguma coisa errada aqui, sou eu que estou gerando. Ah, se sou eu que estou gerando, alguém pode vir aqui me ajudar para eu ver esse negócio? Se a gente não chegar nesse lugar, e precisa de muitas vidas e muitas experiências, por isso a gente está aqui, para chegar num lugar assim. Mas a gente tem que chegar num lugar assim, encarnado. Porque não adianta, desencarnou, já era, entendeu? Se não chegou nesse lugar encarnado, não vai dar. Então bora trabalhar, porque a gente precisa chegar num lugar assim, eu não estou esperando ninguém. Eu faço o meu trabalho. Eu não sou vítima e não vai ter político nenhum que vai me tirar dessa merda, porque enquanto eu acreditar que um político que vai me tirar da merda, que eu mesma me coloquei e continuo me colocando, porque eu tô botando para debaixo do tapete, esperando que o político faça, fudeu. Então é o que eu tô falando, cara. Se você assistir esse debate, você vai perceber. Porque você não pode ser tão cego assim. Você vai perceber que tem uma fala ali, da parte do Lula, que é uma pessoa que não para, e que fica assim, e que... entendeu? Ele é uma pessoa totalmente emocionada. Ele, obviamente, vai saber usar isso aí, porque ele é bem treinado para isso. Manipular informações emocionalmente. Ele pega diretamente nas dores do povo e pega um passado e uma ideologia, uma coisa que já não é mais. Acordem, o que está acontecendo é outra coisa. De novo, tá na terra, tá fudido. O poder corrompe em todos os lugares. Em todos os lugares. Assim, obviamente que tem lugares onde não tem a dualidade, então fica mais difícil, mas conforme você vai gerando a sua criação e vai percebendo que você tem poder e você vai não sei o que, você tem chance de se corromper. Todos têm chance de se corromper, os deuses se corrompem. Então, tá na Terra, não vai ter o político perfeito, esquece. Isso não pode, você não pode acreditar nisso. Você não pode te tirar de cena desse jeito. Você não pode fazer dessa maneira, porque vai dar merda. Então, o que eu tô tentando ajudar vocês a refletir, até com um pouco de emoção, né, com um pouco de força, assim, para ver se entra, é que, cara, a gente tá num momento de guerra total entre quem quer autonomia e quem quer continuar preso. E pelo que eu tô percebendo, muita gente quer continuar preso. E é isso. Porque não quer ver o óbvio.
E aí eu não posso justificar dizendo que, poxa, tem muitos contratos e muitas obsessões, e muitas raças que confundiram a gente. Sim, cara, mas tem gente que está na espiritualidade levantando essas bandeiras. E pessoas que têm um processo de autoconhecimento, que já poderiam ter enxergado essa porra e não estão enxergando. Então fica complicado falar sobre isso, porque, como é que você sabe que então você está do lado certo e eu estou do lado errado? Cara, eu posso dizer para vocês, é uma questão de olhar, até de observar, é conseguir ligar um ponto neutro, né? Eu consigo abandonar o que eu estou tentando proteger? Eu consigo. Se o Lula ganhar hoje, eu consigo abandonar tudo que eu construí em relação ao Bolsonaro e seguir adiante? Bem, essa é a sua pergunta. É a pergunta que você tem que se fazer. Se o Bolsonaro ganhar, você consegue abrir mão disso para seguir em frente sem ficar caindo na treva de novo? No vitimismo, no mimimi? Você conseguiu, durante esses 4 anos de governo do Bolsonaro, perceber que a gente não entrou em ditadura, que até agora com essa porra desse negócio de pedofilia de Bolsonaro, não veio nenhuma vez venezuelana dizer que foi abusada por ele? Dizer que sofreu não sei o quê. Que isso é uma historinha para boi dormir? De mais uma vez uma fala infeliz, de uma expressão que ele costuma usar, de pintou o clima para tudo. A mulher dele já falou isso. Vocês são loucos. Vocês conseguiram, nesses 4 anos, sair dessa história de pandemia, ficar um pouco mais neutros? Ou vocês perderam pessoas queridas e entraram num movimento de medo, de injustiça, de derrota, de sabotagem, de rebeldia e de minorias e não conseguiram ver nada? Porque o que aconteceu hoje com esse movimento de eleição, que é um movimento muito grande na história, cara, as pessoas estão tendo acesso a informações e repassando a informação sem ser fake news. Você sabia? Que tem muita gente passando informação, tendo acesso a informação real e esfregando já na sua cara o que você não quer ver? E você insiste em acreditar em fake news? De mimimi, de não sei o que, não, é genocida, é minoria, ele não me viu, ele não cuidou da gente, ele não salvou nosso povo, ele é um filho da puta, ele ama ditador, isso que, você conseguiu ir além disso? Não conseguiu. Quer dizer, eu tô falando para quem conseguiu e para quem tá na dúvida também, e para quem tá nisso e confia em mim de alguma maneira. Chegou até mim e constrói um trabalho comigo, porque eu tenho muitos esquerdistas junto comigo nos trabalhos, que sabem que tem uma força que passa, que sabem que o negócio é real, que tem o conhecimento, que eu sei o que eu estou fazendo, que eu passo segurança, que eu passo verdade, que eu busco me colocar real, sem ficar enganando ninguém, e a gente chega a lugares maravilhosos juntos. Então, cara, eu estou falando dessas pessoas também. Se questionem, eu tenho percebido que no meu processo de neutralidade e de observar o entorno, os ambientes, as pessoas que vão votar e as pessoas por que vão votar, e, por essa minha abertura a ouvir, a ir nos lugares, a perceber quem são, eu não deixo de curtir as pessoas que são esquerdistas, eu vou lá e vejo as publicações, eu leio o que elas postam, eu quero mesmo saber os argumentos que elas têm. Eu assisto vídeos de esquerda, que é para poder fazer... Você consegue fazer isso? Eu estou falando disso. Porque se eu me fechar completamente, eu perdi esse ponto neutro. Que eu preciso ter para poder realmente ajudar o mundo. Eu só posso me ajudar se eu consigo ter esse ponto. Esse ponto é um ponto que é construído com solidão, autoconhecimento aprofundado, isolamento, meditação, tratamentos espirituais de limpeza, porque a gente vem já muito cagado, tem realidades paralelas que interferem aqui, que estão muito cagadas, então a gente nunca pode parar. Então você teve coragem de pegar o teu dinheiro e investir em você e tocar para frente? Ou você ficou de mimimi que não tem o dinheiro, não tem como conseguir, não tenho, não vou, aí fica se justificando, aí vai. Aí acontece uma coisa ruim numa casa espírita, você já não volta, você já perde tempo, fica girando em torno do seu próprio rabo, do seu sofrimento, como te mana.
Cara, é bem provável que a maioria das pessoas esteja nisso. Sem dinheiro, não conseguindo investir, não colocando a cara a tapa para pedir, para, sei lá, para fazer alguma coisa acontecer. E tá girando no mesmo lugar. E tá no mesmo discurso. E tá no mesmo mimimi. E tá na cegueira, caralho. Porque não construiu esse ponto. O ponto de neutralidade é um ponto de construção de autonomia. Eu, Daphne, hoje não dependo nem de Lula nem de Bolsonaro. Eu não dependo de um governo para eu me fazer na minha vida. Eu passei pela minha busca e eu me encontrei dentro da minha força. E é isso, cara. Quem é que vai me tirar? Ninguém. Não vão me tirar, cara. Não vão me tirar. O que podem fazer é me dar às vezes, porque eu baixei a vibração, me dá aí um 360, meu. Eu volto pra onde eu tava. Caralho, só foi uma volta que eu dei e é isso. Hoje em dia é isso que acontece. Por quê? Porque tá rolando uma tendência à estabilidade. A harmonização. Eu conto com o pessoal que é invisível. Eu não conto com o povo aqui. Eu não conto com o povo aqui, cara. Até quem cuida de mim espiritualmente pode falhar, cara. E se falhar, eu vou ter que encontrar outro. Eu tô revendo tudo. Eu sou capaz de rever tudo. Tudo. Deixa eu ver que horas são, para não me perder no horário. Então, o ponto neutro é esse. É construído com base na sua vida pessoal, autônoma. Se você não tem autonomia, cara, pode ter certeza que você vai estar distorcendo e provavelmente você vai estar do lado da esquerda. Você pode ter certeza. Não existe esquerda e direita, eu não estou falando de Lula e Bolsonaro, eu estou falando de ideologia. Se você se sente pequeno, se você não encontrou seu espaço no mundo, se você ainda vibra mais na dor, da injustiça e do vitimismo, você hoje tende a estar do lado do Lula. Se você hoje ainda não compreende quem você é plenamente, você ainda não encontrou seu autossuporte, pode ter certeza, você vai estar do lado do Lula. Pode ter certeza. Eu não estou dizendo que são melhores e mais evoluídas as pessoas que estão do lado do Bolsonaro, tá? Porque eu sei que tem filho da puta de um lado e de outro e é isso. Tem gente doente de um lado, doente de outro, tem de tudo dos dois lados. Alcancem o que eu estou querendo dizer. Eu estou tentando ajudar vocês a refletir sobre vocês e o que está faltando ainda para vocês conseguirem chegar num lugar de autonomia. Percebam, pelos sintomas. Eu sei que vocês estão num caminho de avanço, de melhora. Tem muita gente para quem eu estou falando que está, sensacional na jornada. Mas ainda falta. Ainda falta. Se você ainda não conseguiu ver esse ponto de neutralidade, ao ponto de querer me excluir do seu Instagram, por exemplo, ou faltar um trabalho comigo, por exemplo, é porque você não ganhou o teu ponto neutro. Você ainda não está no seu lugar de autonomia para conseguir relevar determinadas coisas e ver que, não, isso aqui está tranquilo, porque eu não preciso de nada. Se eu não preciso de nada, eu estou bem, eu que faço o meu, eu não vou estar, sei lá, colocando no outro, como se o que ele está fazendo é muito errado ou é muito certo. Entendeu? Eu sou mais eu. Eu sei olhar para isso aqui com um ponto neutro. Eu vou extrair disso aqui o que é importante para mim, né? Não é porque ela está fazendo esse tipo de coisa, falando esse tipo de coisa que eu não concordo, que eu vou embora radicalmente louca. Autonomia, gente, é neutralidade. É um ponto de base, de segurança, é um ponto de empoderamento. É um ponto real, onde você não precisa ficar se perdendo nas loucuras, nas distrações. E aí você pode ter o seu posicionamento político, sim, e ele vai só reforçar a sua autonomia. Porque eu vou defender determinado candidato, porque isso aqui vai trazer mais autonomia para mim. Porque isso aqui vai trazer mais autonomia para o povo. Que o povo não vai deixar de receber suporte, mas ele vai deixar de ser o povo que precisa de uma pessoa que zele por ela e que acolha ela e que cuide dela e que ela, porque ela é um serzinho indefeso. A gente não é um serzinho indefeso, não. Parem de acreditar nisso, isso é medo implantado. Cada um aqui é capaz de fazer seu dinheiro, é capaz de dar suas viradas, é capaz de, reunir propósito, sentido e tudo que faz e ser feliz aqui mesmo.
Né? Aí vai entender que, pô, o real sentido de estar aqui é ajudar os outros a ver que, pô, que isso é possível. Entendeu? Então não faz sentido eu, Daphne, votar num candidato que tá cheio de vitimismo, que tá cheio de coitadinho desse povo, de que injustiçados todos eles, e de que olha que esse filho da puta fez, alterando dados, alterando toda a informação, distorcendo, manipulando emocionalmente pro povo, coitadinho do povo, coitadinho. Gente, é isso, tá? Basicamente é uma reflexão que realmente muitos não vão gostar, muitos vão, de novo, não vão ouvir nada, vão distorcer o que eu tô falando, não sei o quê, e eu realmente estou num lugar, num ponto, que pra mim não importa. E é aquilo, eu tenho o meu. Não é por conta disso que parou de chegar gente precisando da minha ajuda, e muito pelo contrário, gente, tá chegando gente muito cagada. Depois que eu me posicionei politicamente, literalmente aquela profecia que diz que filhos se voltarão contra os pais, né? E pai, né? Na verdade, filhos se voltarão contra os pais, porque muito do que eu estou vendo na minha prática profissional, os pais não estão se voltando contra os filhos que pensam diferente politicamente. Os filhos estão se voltando contra os pais extremamente agressivos. Então é um momento de surto psicótico, é um momento de agressividade, de violência, de muitas portas abrindo, muito loucas pra gente resolver, né? Na verdade, a gente vai ter que resolver essa merda. Não, a gente vai ter que resolver isso, né? Em algum momento vai ter que cada um, com a sua loucura, se reaver com o que aconteceu. Foi a política? Não foi. É a loucura de cada um mesmo, tá levantando. Então é isso que eu tô ajudando os pais. Porra. E a maioria são filhos de esquerda, se voltando contra pais de direita. Tá acontecendo muito. Isso é muito estranho. Vocês precisam começar a se questionar. É muito estranho o que está acontecendo. É muito estranho. Os argumentos de coletividade, isso tudo é muito estranho. Vocês não estão conseguindo ser seres individuais, vocês estão invertendo as coisas. Primeiro, o mundo todo, eu preciso salvar o mundo, eu preciso... Cara, o caminho não é salvar o mundo, as merdas do mundo, porque isso é identificação com a justiça, é se achar salvador, é querer um salvador, isso é encrenca, é drama de controle da Terra, da Matrix. O caminho é sair dessas porras. Quanto mais, assim, eu respeito as diferenças, mais evoluído eu sou. Entenderam? Quanto mais eu respeito as diferenças, mais evoluído eu sou, mais amadurecido eu sou, mais no caminho da harmonia eu estou, mais no caminho do amor. Se eu não consigo respeitar as diferenças, eu quero censurar o outro, eu quero que ele pare de pensar como ele pensa, eu quero que ele pare de ser o que ele é. Fodeu! O movimento correto é ajudar a pensar. Né? Se a pessoa no meio de ajudar a pensar começa a se perder e a ser ditadora defendendo a liberdade de expressão, porque é isso que está acontecendo. Pelo que eu estou percebendo, esses filhos que se voltam contra os pais estão querendo calar os pais. Não tô falando, isso é só um exemplo do que está acontecendo. Né? Pessoas da esquerda querem calar as de direita. Isso não está certo. Isso não está certo no mundo democrático. De liberdade, de autonomia. Tem alguma coisa errada. Gente, para, cara, pra pensar, pô. Eu tô falando. Eu tô vendo loucuras acontecendo dentro de uma proposta mental totalmente cega da esquerda. A direita tem os seus loucos. Gente, lunático. Tem. Bolsonaro é insensível, com certeza. Ele fala coisas fora de lugar, nem se liga pra falar, parece que não tá nem aí, não se prepara pra falar. Aí o outro que tem que vir dizer pra ele, cara, você vai perder esse debate se você não tiver um mínimo de dados. Aí o cara se liga, porra, tá, porque eu não gosto de me preparar, porque eu quero fluir aqui no negócio, eu não tenho nada a esconder, então eu não vou me preparar, porque é assim que eu gosto de viver. Né? Não devo nada a ninguém, não vou esconder nada, então pode me perguntar o que for que eu tô aqui. Só que num debate político você tem que ter dados, você tem que ter que é uma coisa que obviamente quem tá
pra fuder mesmo, tem que ser muito bem articulado, tem que ser muito inteligente para poder, né, pegar mais gente, o cara já sabe. Porra, vou pegar ele aqui, vou fazer aquilo ali, os dados aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o cara já tá todo montado. Pega um cara que não, eu vou com a verdade só, vai se fuder, né? Porque o mundo, cara, o mundo tá dividido, o mundo tá iludido, o mundo tá distorcido, então obviamente que o cara que tem as aparências de totalmente organizado, controle, não sei o que, não sei o que. Sabe o que eu cheguei a escutar? De um filho um filho esquerdista, um pai de direita com problemas. Eu escutei o filho falar que o mais importante é que os traficantes, eles cuidam das suas comunidades. Fica com isso, tá? Os traficantes cuidam da sua comunidade, a comunidade precisa dos traficantes. Como assim? Os traficantes traficam drogas. Você já viu o que é a droga na vida de uma pessoa? A escravização pelas drogas? Vocês já viram espiritualmente o que acontece com uma pessoa? Seu corpo tem vários corpos que são sequestrados, a pessoa fica escrava daquela porra, a química muda, já era, ela nunca mais volta a ser a mesma, ela abre portais interdimensionais, ela fica escrava, ela... Fudeu. Aí sabe outra coisa que eu escutei? Que o Brasil precisa mesmo de um presidente que bebe cachaça 51, ao invés de um que compra 51 imóveis em dinheiro vivo. Alguma coisa assim. Olha que ponto chegamos, gente. Vocês acham isso normal? Não. Então, minimamente, a gente está percebendo que as pessoas estão loucas. As pessoas agora estão acordando várias partes sombrias delas. Então, prestem atenção, se questionem. Você que acha que está muito no lado do amor, no lado da coletividade, da verdade, tenha cuidado nessa hora. Vai ler livros espirituais, porque esse canal é um canal que fala sobre isso. Vai ler a trilogia do Robson Pinheiro. Gente, o que aconteceu ali, não dá para desfazer aquelas conexões assim, não. Isso não vai acontecer. Não aqui. O cara se enfiou na treva. Vocês acham mesmo que precisa colocar ele ali de novo para ver onde é que vai parar? Não tô falando que ele vai saquear o país de novo. Tô falando que ele pode ser capaz de fazer outras coisas bem mais graves do que saquear um país que já é muito grave. Você tirar dinheiro do que podia estar indo para a saúde e para a educação, defendendo a saúde e a educação e botando o dinheiro no bolso. Aí porque eu fiz um monte de coisa, eu posso botar o meu dinheiro no bolso. O dinheiro desse pessoal no bolso, e é isso. Porque eu fiz, né? Eu que fiz. Eu que montei não sei quantas universidades, eu que construí não sei quantos presídios. Gente, vocês acham que a treva não constrói um monte de coisa de luz? Vide João de Deus? Para! Que discurso! Prestem atenção, porque o cara não construiu nada disso no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia onde as pessoas não podem nem sair de casa, vocês acham que ele vai construir o quê? Ele estava tentando fazer o país não quebrar. Caralho, tá difícil, porra. Entendeu? Agora, a questão toda é o que cada um traz dentro de si em termos de vidas passadas e vidas paralelas e conexões de contratos e tudo mais. Então, que geram essas distorções e você nunca ter feito um processo meditativo intenso, de ficar sozinho com você mesmo, de conseguir ganhar sua autonomia na vida mesmo, de ter o seu empoderamento pessoal completo. Fica bem difícil você não cair na do Lula. Fica bem difícil mesmo, porque o cara é bom. Ele é bom e realmente no passado ele já fez. E ele tem um discurso maravilhoso. A lábia é muito rápida, ele é muito esperto e ele tem muitas conexões ali com seres que sabem fazer. Impérios. Seres que têm impérios trevosos. Já o Bolsonaro, ele realmente falha bastante nessa parte de comunicação, de expressão, ele não mede mesmo, ele não parece que tem um campo emocional como o pessoal daqui.
né? Ele realmente falta essa parte de empatia, mas ele toca pra frente. Eu já falei isso no vídeo do jogo. Ele tá numa energia de tocar pra frente, né? E aí no meio do caminho, o que vai acontecendo? Vão se aproveitando de tudo. Não tô vitimizando não, gente. Não tô vitimizando, porque o que a gente tem que se apegar são fatos, né? Dados reais. O povo é muito limitado e ele é levado a ser cego. Então ninguém vai lá checar os dados, entendeu? As pessoas estão acreditando em dados que o Lula dá. Quem disse que esses dados são reais? Você foi lá checar? Ou você só acreditou? E a imprensa, que está toda voltada para o Lula, então, existe toda uma manipulação de imprensa, do que chega de informação para você, que é uma informação irreal, alterada, distorcida. Então está bem complicado o momento atual, porque a gente sabe que 80% ainda é treva. Mas o legal é ver que existe um movimento de pessoas que, por mais que estejam na esquerda, estão ligadas no que eu estou falando. Elas não estão totalmente dormindo. Elas estão ligadas. Ainda não têm o alcance pleno, mas elas percebem que tem alguma coisa aí, realmente, do que ela está falando. Tem alguma coisa estranha, ainda não... e fica perdida nisso. Aí, né, no que se perde, vota Lula. Entendeu? Porque não alcançou tudo que podia alcançar. E não estou me colocando no lugar de Deus, de quem sabe tudo. Estou me colocando no lugar de quem vive para ler, de quem vive para buscar informação, de quem vive para trabalhar com a treva das pessoas, de quem vive para cuidar da espiritualidade, para não ficar caindo em cilada. Porque eu preciso ter o tal do gradiente de confiabilidade. Eu preciso ter o máximo de ética e moral possível para conseguir fazer o que eu faço. Porque eu sei o tamanho que é uma pessoa que chega para eu tratar e eu falar alguma coisa que ela vai acreditar em mim. Ela conta comigo. É muito sério o trabalho que eu faço. Ainda mais depois que entrou a espiritualidade para trabalhar. É tudo muito sério, porque existem muitos enganos, existem muitas quedas de pessoas. A qualquer momento é um orar e vigiar, e não é só orar e vigiar, é orar não adianta nada, né? Só orar. Tem que ser orar, estudar, se limpar, conhecer, se entregar, fazer terapia, ajudar as pessoas, ouvir, levar o que você ouviu para as suas reflexões, meditar e vigiar, entendeu? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então é desse lugar que eu tô falando pra vocês, de quem tem um gradiente de confiabilidade que pode perder, porque não, eu tô na Terra, mas não perdi. Nesse momento eu tô num lugar bem alto nesse sentido, porque eu percebo nos meus trabalhos e eu percebo no retorno que as pessoas me dão e ponto. Cara, eu percebo nos frutos que eu tenho na minha vida pessoal. E ponto. Então eu não posso chegar e falar assim, agora eu vou ficar observando somente e vendo as pessoas votarem em quem elas quiserem ou dizerem que pensam da forma que quiserem. Claro que eu posso, eu quero que as pessoas pensem o que quiserem, que façam o que querem e tudo mais. Mas eu, Daphne, não posso ficar só observando. Eu vou observar e vou também me colocar. Porque tem muita gente aí, cabeça oca, se colocando. Então, cara, sinto muito. Eu, Daphne, fazendo o que eu faço, do jeito que eu tô hoje, eu não posso me calar. Não, isso seria completamente contra o que a minha vida, entendeu? Então eu tenho que ir. Daqui a pouco eu vou começar o grupo. Repensem as certezas. Repensem o caminho de vocês até aqui, reflitam sobre isso, percebam os frutos reais dentro do estado emocional de vocês, o que vocês estão colhendo, tá? Porque eu percebo pela minha observação, minha prática profissional e tudo mais, que muita gente que vai votar no Lula, que tá com a bandeira da esquerda, muita gente que tá mal resolvida no emocional, pessoas que não têm relacionamentos amorosos duradouros,
pessoas que não têm autoestima legal, que não se sentem inteiras, que usam o trabalho como fuga, por exemplo, que sempre acham que tem que estar... Não é que usam, porque dos dois lados existe isso, tá? Eu quero só dizer a minha observação sobre as pessoas da esquerda. Eu precisei pensar sobre isso, porque pra mim, às vezes, fica difícil compreender algumas pessoas, entendeu? Que estão no posicionamento da esquerda, né? Então, eu observo mesmo, sem julgar, tá? O exercício é esse, é sem julgar, que são pessoas que estão, de certa forma, com o coração partido. Resumindo, coração partido. Eu não vou nem falar mais nada. Coração partido, que tem uma certa rebeldia, né? E que tem essa rebeldia barra raiva de como o mundo tá, de como as injustiças estão, de como... Então, é isso. Pessoas que se sentem, provavelmente de vidas passadas, que precisam de bandeiras políticas porque não se resolveram politicamente em outras vidas, né? Então precisam fortemente pegar isso agora para resolver. Morreram, né? Morreram nesses movimentos políticos e em vidas paralelas também. Então a política está muito viva dentro delas e aí elas estão confundindo, cara, passado com presente, coisas que não resolveram lá atrás, assim, que é tudo muito normal. Que as realidades se misturam mesmo, as coisas não terminadas ou mal terminadas se misturam. Então a gente está num momento de muito cruzamento negativo de vidas passadas e paralelas e hologramas. Para você ficar no medo, aquilo tudo que eu já comecei o vídeo, eu fecho o vídeo falando sobre isso. Medo, raiva, culpa, vitimismo, injustiça, ódio. Medo, raiva, culpa, vitimismo, injustiça, ódio. E assim, é um ciclo sem fim que nos guiará, tá? A dor e a emoção. Aí eu corto aqui, porque a dor, a emoção, são estados emocionais de dor, né? Que levam as pessoas a realmente quererem que as injustiças acabem e que venha alguém mais emocionado para se colocar mais no lugar das pessoas. Então a gente está vivendo um contraponto muito grande realmente, né? Um que está muito emocionado, querendo cuidar das pessoas, eu vou cuidar de vocês, o Brasil precisa ser cuidado, precisa ser visto. E pense no seu individual. Você precisa ser visto? Você precisa ser cuidado? Por quem? Como? Entendeu? Porque existe um limite aí. É legal que as pessoas me vejam, mas eu não posso depender disso. Eu preciso partir do ponto de que se me veem, é bom. Se não me veem, foda-se. Essa é a minha autonomia. Então eu vou buscar formas de que, porra, se não deu certo aqui, eu vou para lá. O que me prende? A minha mente. Então eu tenho que estar com alguém que não vá ficar querendo passar a mão na minha cabeça, na minha mente doente, acorrentada, na zona de conforto. Eu tenho que ter alguém que, porra, possa me dar um tapa na cara e falar, meu filho, acorda e vai. Vai, se vira que eu não sou salvador não. Eu tenho mais o que fazer aqui, inclusive porque eu não sei lidar com isso daí. Isso daí, porra, você que precisa aprender a lidar. Gente, eu não tô brincando não. É assim, ó, eu passei por uma experiência de morte agora, perdi um amigo, né? Meu amigo que estava com leucemia morreu, e foi uma experiência bastante impactante, e eu tive que lidar com essa sensação. Eu agora vou querer que achei muito legal, a gente é coletivo aqui, todo mundo está na mesma dor, né? Porque ele tinha muitos amigos, uma família muito grande, mas eu não posso ficar com todo mundo, eu vou elaborar o meu. Claro, eu vou abraçar, eu vou chorar junto. Cara, a gente tá junto, mas tem um limite, porque eu preciso estar sozinha para elaborar minha dor. Eu não posso ter fugas. É o meu momento. A hora da morte, da passagem de alguém importante para você, que você ama, vai tocar profundamente, vai levantar em você muitas coisas suas e que você precisa olhar. Eu não posso agora transformar isso em algo que eu nunca mais consiga
sabe? Ai, preciso de você, vamos conversar, eu preciso, Gente, é cada um por si aqui na Terra. E é muito importante que vocês entendam isso. Que a hora da morte é uma hora importante, que gera dor, porque temos memórias, porque tem pessoas amadas que são importantes pra gente, mas o luto é um processo muito importante de transcendência, de geração de força e geração de vida. Então eu tive esse teste nesse momento todo de política. Eu ainda estou vivenciando o meu luto. Ainda estou tendo que me deparar com essas questões, porque foi muito forte. O meu amigo me inspirou no hospital, eu encostei nele e ele morreu. Ele deu o último suspiro comigo. Então eu digo para vocês entenderem de uma forma curta, que eu não estou brincando no que eu estou falando. Eu acabei de vivenciar uma morte muito próxima, onde eu estava com a pessoa no último suspiro dela. Ela me esperou para ir. E todo mundo viu que foi isso que aconteceu. Então não vou nem... O foco não é esse. O foco é dizer para vocês que eu vivenciei agora, quinta-feira passada. Hoje é quarta-feira, então não tem nenhuma semana que isso aconteceu. E dentro disso tudo eu estou trazendo essa reflexão. Gente, são nas situações limítrofes da vida encarnada na Terra que a gente tem um teste de fogo para ver onde é que você está. Onde é que eu estou na existência? Eu vou integrar tudo que eu estou recebendo? Para onde é que eu vou levar isso daqui? Eu vou esperar que me levem? Eu vou querer que o coletivo esteja junto comigo na minha dor o tempo todo, que me segure? Cara, se você está nesse estado, você realmente está precisando de suporte profissional, espiritual principalmente, para você conseguir sair daí. Porque se você não consegue ficar sozinho, elaborar sua dor, você precisa disso, cara. Um espaço só seu, de crescimento pessoal, de abastecimento teu, de loucura. Você vai pra tua loucura, você fica louco, você vai e volta, você entra nos ups and downs, você se permite entrar naquilo ali. No meu caso, né, eu percebi que eu entrei numa treva bem grande, assim, 2 dias depois que ele morreu, 1 dia depois, 2 dias depois, eu fiquei numa treva danada, percebi um movimento estranho, vi que não tava legal. Aí, meu marido parou, percebeu, a gente começou a conversar e conversando com ele eu fui elaborando. Quer dizer, a gente precisa do outro. Eu não estou dizendo que não, mas não é todo mundo. É partindo do ponto assim, peraí, tem alguma... Eu tenho autoconhecimento suficiente para perceber, tem alguma coisa errada comigo. Eu vou confiar numa pessoa que já me provou que me ama, que está comigo, que é parceira, e eu vou com essa pessoa sentar, me abrir para perceber o que vem. Tem que ser uma pessoa sábia, espiritualizada, pelo amor de Deus. Eu não vou tomar uma cerveja com ele e fumar um cigarro. Não é isso, cara. Tem que ser você na sua energia e a pessoa na dela, para brotar algo maior, sem interferências. Porque o campo emocional estando oscilante, você tem mais chance de ter interferências nefastas e negativas nos teus processos, e a distorção pode acontecer e você fica louco e não sabe. E acha que o outro que é muito necessário, porque aqui a gente está dividindo a cerveja, porque aqui a gente está dividindo a cachaça, vamos fazer um drink e vamos olhar para isso. Isso tem sua hora? Tem um lugar na vida, na Terra? Tem. Mas entendam o que eu estou falando. A Terra também está cheia de fuga, de distração, de distorção. É disso que eu estou falando. A gente precisa de sobriedade. A gente não precisa de um presidente alcoólatra, cara. Ele é alcoólico. Vocês têm noção do que é isso? Na prática, é uma pessoa que precisa de cachaça todo dia. E a gente sabe, espiritualmente falando, que uma pessoa que precisa de álcool todo dia, ela vai, quando ficar sem álcool, ter síndrome de abstinência, ela vai estar totalmente com o cérebro dela alterado, ela está viciada. O que gerou esse vício? Certamente uma coisa emocional muito mal resolvida. Vocês acham que o quê? Sempre que você tem
um vício ou uma dependência química, não interessa se é cocaína ou se é álcool, você tem obsessores no campo. Acabou, cara. Não estou dizendo que o outro lado não tem a obsessão, porque todos temos, mas eu estou falando de uma coisa muito grave. É um presidente da República alcoólatra, que vai tomar decisões importantes e ele parte do ponto de que ele é viciado. Que está toda hora falando da cachaçinha do povo, da cervejinha do povo, do não sei o que. Caralho! Acordem! Ok, tem hipocrisia, tem na religião, a religião esconde muita coisa, porque ela enquadra as pessoas, não sei o que. Beleza, cara, mas pensa comigo. É melhor você ter alguém que vai enquadrar criminoso, que vai prender pessoas, que vai querer a segurança, que vai querer acabar com as drogas, que vai querer trazer um senso de moral, de família, do que um cara que está querendo abrir a porra toda. Para! É só, gente, sair dessa loucura, enxergar a coisa tal como é. Tem loucura para os dois lados? Com certeza. Tem coisa a melhorar para os dois lados? Com certeza, mas porra, pensa em dados reais, fatos é o que importa. E como você tá para escolher. Como é que você tá? Entendeu? Você tá bem? Tua vida tá andando? Aí você escolhe direitinho. Senão você tem uma grande chance de estar distorcendo tudo, porque você quer muito que alguém cuide de você, porque você tá perdido. E o povo tá perdido, tá todo mundo tão perdido. Pelo amor de Deus, alguém entra para fazer tudo aqui pra gente. Não? Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.